todos os nossos amigos, internautas, quem está ao alcance da nossa imagem nesse vídeo, especialmente aos nossos alunos do CETAD, a quem eu me dirijo especificamente nessa tarde, como professor, coordenador desta matéria, do nosso módulo 14, Liderança Cristã e Ética Cristã. Estamos aqui para falar um pouco, de forma resumida, em alguns tópicos dessa tão importante disciplina, intitulada Liderança Cristã, na nossa unidade 2, lição 1. Estaremos aqui discorrendo com os alunos nesta oportunidade. Acreditamos que será despertado em cada um de nós um interesse maior, quando nós tocamos no assunto, debatemos, discutimos, trocamos ideia, seja qual for a disciplina, a matéria ou o tema que nós elaboramos e buscamos conversar sobre ele sempre traz novidades, sempre surge no coração e na mente do ouvinte, do palestrante, do professor, quem está falando, sempre surge uma nova ideia, ou uma ideia dentro das ideias principais, elaborada e redigida como tópicos neste material didático oficial da Escola CETAD. Nessa oportunidade, nós queremos aqui discorrer ou conversar com alunos sobre esses tópicos, definição de liderança, liderança cristã e tipos de liderança. Conforme o próprio texto nos introduz, ele diz o seguinte: liderança é um campo que convida à exploração e à descoberta. E eu diria mais, a debates, a conscientizações, enfim. Falar sobre liderança para fazer um exame, conferir, analisar o que acontece no nosso tempo, no nosso ambiente, por quem estamos sendo liderados, quem estamos liderando, o que é liderança, característica e assim por diante, são as indagações que surgem e que precisamos estar inteirados e bem fundamentados no assunto, tanto no estudo, para estudo, quanto para o nosso relacionamento no dia a dia, em nossa comunidade, em nossa sociedade, na nossa igreja, na nossa religião e assim sucessivamente. Até mesmo onde estiverem dois, o próprio Jesus, ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, eu vou parafrasear desta forma, ele seria o líder. Ele sempre foi e sempre será o líder por excelência. Portanto, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, a atenção é para o líder, para Jesus. Ou seja, ele disse, eu estou presente no meio deles. A atenção, a obediência, o discernimento deve ser sempre a Jesus o Cristo. Mas também alguém disse que onde tem 2 pessoas e um sobressai com as suas ideias e o outro obedece, ali já há uma liderança. Não precisa ter uma multidão, mas onde estiver 2 pessoas, onde um tem voz ativa e o outro se submete à sua voz, ao seu mandado, às suas orientações, então ali tem um líder em evidência. No caso aqui, nós vamos ver algumas definições, de acordo com o próprio texto apostilado. Nós temos algumas escolas que definem o que é um líder, O que é um líder? São muito genéricas as definições, e além dessas que aqui estão colocadas na nossa apostila, eu creio que existe uma série de outras, porque são intermináveis a capacidade de elaborar ou de pensar o que é um líder, para que serve, qual a razão da sua existência e etc. Porque isso daqui, acima de tudo, liderança, nós podemos dizer que liderança é alguém que põe ordem numa situação. Vamos resumir e sintetizar desta forma. Alguém que põe ordem numa situação, numa ação, numa organização e etc. É alguém que está ali para organizar,
Falando de forma genérica ainda, poderíamos até dizer, pelo julgamento cristão, ou bem ou mal, o líder está ali para organizar, liderar e pôr ordem nas coisas. Só para começo de conversa, em definição, nós temos aqui, por exemplo, no texto, o qual nós pegamos um resumo, uma definição aqui do senhor Helpio, Kos, que diz que liderança é o comportamento de um indivíduo quando está dirigindo as atividades de um grupo em direção a um objetivo comum. Então eu vejo nesta daqui uma boa definição, uma síntese definida do que é um líder, quer dizer, alguém dirigindo um grupo em direção a um objetivo. Então veja que tem direção e tem objetivo. Liderança, portanto, diríamos que liderança não deve existir apenas para ser um figurante, um mero figurante, um mero indivíduo credenciado para estar atrás de um balcão, de uma mesa, do que quer que seja, só determinando ordem. Poderíamos assim dizer, em qualquer segmento da sociedade ou segmento social. Então, o líder é alguém com objetivo e liderando um grupo conforme esta definição aqui do senhor Hempel, Hempel e Kos. Ainda vamos mais adiante, nós temos uma outra definição aqui do senhor, como eu chamo o nome dele aqui? Aqui não aparece o nome dele, mas aqui diz o seguinte: é um tipo especial de relacionamento de poder caracterizado pela percepção dos membros do grupo, no sentido de que outros membros do grupo têm o direito de prescrever padrões de comportamento na posição daquele que dirige, no que diz respeito à sua atividade na qualidade de membro do grupo. Bom, isso aqui está no texto, certamente os alunos estarão conferindo isso daqui, mas esta definição aqui ela é mais complexa, complicada, né? Eu gostei mais da primeira definição, um indivíduo liderando com objetivo, liderando um grupo. Então, essas indagações sempre surgem, e eu diria o seguinte: em geral, na sociedade, existem pessoas que querem liderar, pessoas que lideram, e existem pessoas que escolhem de quem ser lideradas, né? É importante isso porque isso é natural do ser humano. É natural do ser humano, principalmente o homem, a raça humana, o gênero humano, após a queda, ficou com essas tendências naturais um tanto, digamos, embotadas. Porque, na verdade, poderíamos dizer que o ser humano, na sua origem, na sua criação perfeita, eu posso afirmar isso baseado não só em um texto bíblico, mas em vários, mas principalmente pegando o texto de Eclesiastes, quando o escritor sagrado diz que o homem foi criado perfeito, ou seja, Deus criou o homem perfeito, mas ele buscou várias invenções. Uma outra versão do mesmo texto diz que Deus criou o homem perfeito, mas ele se meteu em várias astúcias. Desde então, o homem ele perdeu, por assim dizer, aquela liderança do Criador, porque ele perdeu a consciência, ele perdeu a sensibilidade da sua pureza, da sua simplicidade da criação. O homem perdeu isso, ele ficou um tanto irracional, ele adquiriu um lado muito irracional. E nesse contexto, se o Criador continuasse a liderar, como de fato ele é o grande líder soberano do homem, ele teria que extinguir o homem, porque o homem ficou sem a capacidade do bom senso de obedecer plenamente o Criador. Então, a partir de então, o homem ficou suscetível a buscar outros tipos de liderança, ou do homem mesmo, e com isso, o ser humano tanto deseja liderar, quanto deseja, ou ele se prontifica a escolher de quem ser liderado. E aí onde entra as escolhas, as indagações. Quem é o bom líder? Quais as suas qualidades, suas características?
ele é carismático, ele é prodigioso, ele é enérgico, ele é fala dura, né? Ele fala muito duro, ele é fala mansa, o que é? Que tipo de líder que eu gosto? Porque a bem da verdade é bom que se diga que existem pessoas que gostam de ser lideradas por pessoas que sejam enérgicas. Não sei se é porque ela tem carência de autoridade, né? Na própria vida, ela é destituída de algum tipo de caridade que venha satisfazer o seu ser, então ela deseja, ela gosta, ela é apaixonada por alguém que seja rude, radical, ditatorial mesmo. Então, são pessoas que escolhem esse tipo de liderança. Outras pessoas já não gostam muito de pessoas enérgicas, são pessoas que gostam mais de alguém que seja mais brando, mais fala mansa, mais adocicado, por assim dizer, em suas expressões, em suas ordens e etc. Então isso é o natural, em linhas gerais, isso é o natural do ser humano no que diz respeito à liderança, ou ser liderado ou liderar. Então nós temos algumas, pelo menos aqui umas 8 definições colocadas aqui no nosso texto redigido do CETAD, e nós temos os seguintes tópicos, né? Além desse, nós temos liderança cristã, e na sequência nós temos tipos de liderança. Ou seja, os tipos de liderança existentes na sociedade são vários. Aqui nós temos apenas alguns, né? Alguns com as suas próprias características, né? E qualidades, especificamente falando. Por exemplo, nós temos aqui o líder chamado da liderança, né? A direção autocrática, ou também conhecido como ditatorial. Isso daqui estamos falando de forma genérica, né? Genérica, embora que isso daqui se verifica também dentro da ação cristã, na ética cristã, na liderança cristã, né? Na comunidade cristã e na comunidade de um modo geral, todos esses tipos de lideranças se verificam e são evidentes. Depois...